Vou fazer as previsões do capítulo 323 de Blue Lock, que vai acontecer semana que vem, não teremos pausa. Comentários abertos para vocês deixarem as suas expectativas para esse próximo capítulo. E eu acredito que nós teremos o Izagi inspirando os jogadores. Acho que não só os jogadores da Nigéria, mas principalmente os jogadores da Nigéria. Por que eu falo isso? Eu acredito que quando o Kuzo ele fala que o Japão é o melhor adversário que a Nigéria já enfrentou, eu acredito que o Kuzo ele esteja falando também num sentido que eles nunca saíram da África para jogar contra outros países mais grandes no futebol, como por exemplo alguma seleção europeia ou até mesmo alguma seleção sul-americana. Tava procurando aqui o termo certo, mas enfim. Kuzo, ele dá a entender que a Nigéria ela foi campeã ali do continente africano, mas só. E certamente a gente tem que colocar algumas coisas aqui no sentido de tipo, beleza, foi campeão do continente africano, mas até quando o continente africano vai ser um patamar, um parâmetro para esses jogadores serem considerados, ou esse time ser considerado um bom time, um time assim que é pra ficar de olho, senão eles podem surpreender. Óbvio, não é pra desrespeitar ninguém, mas certamente é um adversário que, depois de todos esses capítulos aí que nós tivemos sobre a Nigéria, é um adversário fraco. É um adversário que provavelmente vai evoluir. Se mais pra frente a gente tiver uma saga profissional, provavelmente a gente pode ver pelo menos o Onazi aparecendo, a Nigéria ali ganhando o mínimo de destaque possível, seja pelo menos passando da fase de grupo de uma Copa do Mundo, alguma coisa assim. Mas hoje, a Nigéria é um time muito fraco. E certamente, quando a Nigéria enfrenta esses jogadores que estão mais preparados que ele para a Copa do Mundo, por quê? Por conta do projeto Blue Lock. É simples. O ego, ele sabe o que tá fazendo e ele sabe o que o jogador precisa e o que o jogador quer. O jogador precisa entender outras ligas, outro sistema para conseguir jogar. Não adianta só se acostumar com um ecossistema e quando sai para fora ele não consegue mais fazer nada. O ego, ele entende tudo isso. Tanto que a Liga Navego East, por exemplo, foi justamente esses ecossistemas sendo colocados ali dentro do projeto. É óbvio, tá, rapaziada? É só um teste. Não é de fato o verdadeiro ecossistema. Mas é aquele ecossistema, ó. Você vai enfrentar público, você vai enfrentar jogadores melhores, jogadores mais fortes, jogadores mais talentosos e por aí vai. Certamente, o impacto de uma liga profissional é muito maior que a Liga Navego East. E certamente é um processo. E esse processo, principalmente com a Copa do Mundo ganhando essa notoriedade que tá ganhando, eu acho que é um processo bem interessante e muito valioso para os jogadores do Blue Lock. Eles terem essa competição aí, principalmente o Izagi já rivalizando com alguns jogadores, o Rin, o Baro e por aí vai, rivalizando com alguns jogadores, e ter saído da Liga Navego East do jeito que saiu alguns jogadores ali, uma rivalidade entre Ag, Ireu, Rin e Loki, Lorenzo e Baro, Izagi e Kaiser, o Sai e o Bunny, tudo isso pesa, cara, pesa. E certamente os jogadores da Nigéria estão experimentando isso. E quando o Onazi ele fala, se eu não me engano, no capítulo 321 sobre por que o Izagi ele mantém sempre essa chama acesa, como que o Izagi ele fica sempre animado, o Onazi ele vai querer descobrir um pouco mais do personagem. E isso vai acabar hypando o Onazi. Ele pode acabar meio que sendo um Izagi 2.0, vamos tomar aqui as devidas proporções, nesse sentido de tipo assim, quando é mostrado algo novo e o Izagi experimenta esse algo novo, o Izagi ele acaba hypando principalmente quando é uma explosão. Vamos na linguagem do Shido aqui. E o Onazi ele vai estar experimentando ali toda essa essência, o futebol do Blue Lock e principalmente toda a evolução do Izagi, que no treinamento deles deu a entender que eles estavam focados em parar o Izagi. E certamente quando o Izagi ele começa a evoluir, e não só o Izagi, outros jogadores começam a se tornar um núcleo importante pro jogo do Blue Lock funcionar, o Onazi acaba ficando curioso, o Onazi acaba ficando hypado. Só que assim, o título do capítulo é Esperança no meio da luz do dia, ou uma luz de esperança no meio do dia, algo assim. Esperança pra quê? Porque sim, rapaziada, tá faltando 10 minutos pra acabar o jogo, tá 3-0, você tem esperança de fazer o quê? Tá na hora de acabar esse jogo, né, Kaneshiro? Já deu, já entendemos já que a Nigéria é um time ali novato, já entendemos que a Nigéria talvez vai usar essa Copa do Mundo de escada ali pra novas experiências no futuro, mas esse jogo já deu, velho. Dá logo o gol pro Izagi, ou faz logo o 4-0, ou termina logo esse
esse jogo. E eu volto a frisar aqui, não tem que ter gol da Nigéria, rapaziada. Eu entendo o Onazi, ele é um bom finalizador, consegue finalizar de várias maneiras, mas que se dane. O Gagamaru já jogou acho que 4, 5 partidas, tomou gol em todas as partidas. 3 gols contra o Sub-20, 2 gols contra o Lanshine, 2 gols contra o Uber, 2 gols contra o PXG. Tá na hora do Gagamaru passar a limpo aí nessa partida, e eu acho que é importante esse jogo pro Gagamaru fazer isso. Porque nos demais jogos, eu acho que vai ser muita forçação de barra, ou você vai ter que fazer uma hecatombe da defesa pra, irmão, a defesa não deixar passar nada. É o fluxo e o despertar dos defensores ali do Blue Lock. O que eu acho que isso vai acontecer, mas não na fase de grupo. Porque, de fato, o Japão vai chegar um momento, cara, principalmente quando você for enfrentar atacantes como o Bunny, o próprio Kaiser, você vai ter que, irmão, ter um destaque absoluto na defesa, porque os caras vão ser exigidos. E não é contra o Onazi que isso vai acontecer. O Onazi é no máximo ali, um ou outro zagueiro acabar ganhando destaque, pra no futuro a gente ver um pouquinho mais do desenvolvimento dele. Mas só, é uma escadinha pra começar ali a mostrar esses zagueiros. No mais, eu acredito que nós teremos aqui um hype pro Onazi, por conta de toda a evolução do Izag, por conta de toda essa resposta também que o Izag está dando em campo. E eu acho que no final, ou a gente não vai ter gol nenhum, ou nós teremos o gol do Izag. Tá? O Izag, ele a todo momento ele tá de olho sim no Onazi, ele se preocupa sim com o Onazi, mas certamente é essa preocupação que fez o Onazi não conseguir jogar na partida. E é isso, não tem que subestimar, tem que de fato impedir esses caras de jogar, porque senão esses caras vão fazer gol. E o Blue Lock já mostrou que é capaz de passar em branco sim contra esse time da Nigéria. Certamente, principalmente contra a seleção da França, a gente duvida dessa capacidade aí de passar em branco, porque eu acho que teremos gol da França. Espero que seja pouco, né? Mas enfim. Mas contra a Nigéria, rapaziada, não tem que fazer gol não, esquece isso. Muito legal o visual do Onazi, o visual do Kuzo, do Belo, do Oboabona, da hora, hype, mas assim, foi só isso, velho. E é aquele hype, cadê os New Gens? Certamente o hype da Copa do Mundo Sub-20 são os New Gen 11, é óbvio que é isso. Não tem problema nenhum em você ficar botando hype, botar expectativa e ficar decepcionado quando tem uma partida que não tem o New Gen e é uma partida tão unilateral. Eu não sou contra partidas unilaterais, tá? Eu até acho que poderia acontecer com mais frequência. Em vez de ter toda aquela partida 2x1, 4x3, 5x4, 3x2, 3x2, 3x2. Podia ter partidas mais extensas, mais unilaterais, né? Como, por exemplo, Battle versus Izag lá no começo, 5x1 pro time do Battle. O Nag contra o time do Nico, 8x0 pro time do Nag. Não necessariamente 8x0, mas uns 3x0, um 4x0, um 4x1 poderiam sim ter mais aparição, ter mais frequência ali dentro do projeto. Agora sim, uma coisa que eu posso meio que quebrar a cara no final da Copa, do arco e tudo mais, mas eu acho que pode sim auxiliar, e eu vou voltar a falar isso, é sobre a Nigéria talvez tirar ponto de algum time aí que vai ajudar o Japão. Por exemplo, se a Nigéria empata ou até vence da Inglaterra, na minha visão, o Japão fica muito tranquilo em se classificar ali em segundo lugar. Só que ele vai ter que ainda vencer a Inglaterra, porque a Nigéria vai ficar com 3 pontos e o Japão também fica com 3 pontos, né? E aí a Inglaterra, se vencer o Japão, fica com 3 pontos também, fica tudo embolado. Talvez saldo de gol seja importante para essa definição aí do grupo. E isso levando num cenário onde a França sim vai ser a absoluta nesse grupo. É o que todos estão imaginando. Certamente eu, por hora, vou remar a favor aqui da maré. Não vou ir contra, não. Beleza? Agora eu quero saber as expectativas de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? E se vocês já estão no time de, tipo assim, encerra logo essa partida e bora pra França. Beleza? Comenta aí, tamo junto, segue e é nóis. Fui!